Então, o que que acontece? Olha só, se você não sabe não, vamos falar sério agora. Agora é a hora da verdade. Pensa aí, coloca aí para mim. Se não tivessem as legendas aqui do que a gente falou hoje, eu vou revisar, vou passar todas no final da aula agora, tá? Para quem perdeu alguma, ficar com todas as expressões, tá bom? Aguenta aí o final da aula que eu repasso. Mas presta bem atenção. Se você não sabe, vou falar sério agora, não sei que os nativos fazem essas junções. Nem sabia que o some more se fala some more. Nem fazia ideia. Achei que eu estava pronunciando tudo limpo, eu estava pronunciando tudo errado. Se você não sabe que isso acontece, que os nativos juntam, que tudo é falado rápido, que o final das palavras não é pronunciado com força, como é que você vai entender os nativos quando eles falarem com você? Alguém responde aí para mim, comenta para mim. Se você não sabe que isso acontece, que vocês viram, inglês da vida real não tem legenda. Não existe legenda para isso, né? Você tem que entender. Não tem alternativa. Porque você está lá, gente, você está na jaula do leão. Você está lá na jaula do leão. Ou você faz alguma coisa, ou você não vai entender ninguém vai te entender. E a mesma coisa acontece do contrário. Se você está pronunciando tudo errado, com ênfase errada, com entonação errada, falando milk, how can I get to the... Nananã, falando tudo errado, as pessoas não vão te entender. Vocês acham que as pessoas vão te entender? Sejam honestos, vocês acham que os nativos vão te entender? Eu posso falar com experiência, anos, intercâmbio, com tudo. Não vão te entender, tá? Não vão te entender. Isso é impossível de acontecer. E é aí que entra o information. Então, isso que vocês viram aqui na aula de hoje, que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso que vocês viram aqui na aula de hoje, isso aqui, ó, que eu coloquei em vermelhinho embaixo da frase, may I have, né? Could you please? Tá vendo? Where's the... Tudo isso que eu coloquei aqui é like to buy. Tudo isso que eu coloquei aqui, esse information, isso aqui salva a sua vida. E é real. E salva de verdade. Não estou enrolando vocês. Os meus alunos estão aí para falar. Salva a vida de verdade. Porque você passa a entender, facilita, né? Então, o information, ele não é uma coisa só assim, ah, teacher Carol, que legal, ela tem information. Não, pera, ele muda o seu jogo. Porque ele facilita algo, gente, que é muito difícil em inglês. E é muito difícil mesmo, que é pronúncia e listening. Não é à toa que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm muita dificuldade com pronúncia. Elas não conseguem entender os nativos. Isso não é à toa, não é por acaso. É porque é muito difícil. É porque é um tema complexo. E olha só, não adianta nada você estudar a pronúncia desse jeito aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada aqui como eu aprendi pronúncia, como funciona o alfabeto fonético internacional. Vou mostrar para vocês. Eu até separei hoje aqui um pedacinho dele para vocês verem. Este aqui é o alfabeto fonético internacional. Não adianta você estudar com ele, porque é muito difícil. É extremamente difícil. Isso aqui é o método tradicional, né? E por que que não adianta? Por que que esse método é tão difícil? E por que que a gente não consegue evoluir nesse método? Porque o que a escola quer, quando ela te ensina com o método tradicional, ela quer que você fique anos e anos lá, dando dinheiro para a escola, né? A escola ela quer te segurar o máximo de tempo possível para você ficar lá comprando aquele monte de curso e renova, né? E aí pensa bem, pensa comigo. Você paga ali na escola, no mínimo, eu tô falando de escolas baratas isso, tá?
R$ 400 por mês de mensalidade. E que obrigatoriamente aí você vai pagar pelo menos um ano dentro do contrato. R$ 400 por mês de mensalidade, fora o material, que é uma fortuna, que você também divide em 12 vezes. Fora taxa de matrícula, taxa disso, taxa daquilo. Ou seja, vocês acham realmente que a escola quer que você fique ali, que ela quer que você, na verdade, aprenda rápido e que você não fique ali dando dinheiro para ela? Claro que não. A escola vai te enrolar. Ela quer que você fique ali 10 anos, se for preciso. 200 anos. Ela não quer que você aprenda rápido. Ideal para ela é dificultar para você ficar lá o máximo de tempo possível. E aí, a escola faz o seguinte, ela fica dando umas, que eu acho muito, muito bizarro, ela fica dando umas micro pequenas conquistas. Parabéns, você passou de nível. Parabéns, você foi para o próximo livro. Você vai fazer uma prova agora e você foi do básico para o intermediário. Só que na realidade, como você tá na realidade, né, tirando as micro falsas conquistas, você tá sem falar, há anos estudando na escola sem falar nada, você não entende os nativos, quando você vai para o exterior, quando você assiste uma série, você não entende, ninguém nunca nem te ensinou a entender os nativos, você não tá intermediário coisíssima nenhuma, você continua empacado no básico. Não, e o pior de tudo, você tá ficando pobre. Você tá ficando 100% sem dinheiro, de tanto que você tá dando dinheiro para a escola. Veja bem, olha que situação. Quando eu fui para Stanford, gente, que eu fui fazer o meu curso de aperfeiçoamento de pronúncia, e que eu fui estudar a pronúncia a fundo e tudo mais, eu deixei também uma fortuna lá no método tradicional. Eu deixei, na época, né, o que, se a gente transformar para o dólar de hoje, uns R$ 50 mil para fazer esse intercâmbio, para fazer esse curso dentro da Universidade de Stanford. E eu passei muito perrengue, mas muito perrengue para aprender pronúncia com o alfabeto fonético internacional. Então, quando eu comecei a estudar, que eu fui estudando a fundo, é daquele jeito ali que eu mostrei para vocês, gente. É isso aqui, ó. Olha só como eu estudei. Olha só como eu estudei. É isso aqui. Eu estudei assim, desse jeito. Totalmente dificultado. Totalmente. Aí, como que eu me sentia? Eu me sentia tendo que, sei lá, parecia que eu estava estudando japonês, porque eu precisava decorar um monte de símbolo, né? É como se eu estivesse decorando, estivesse aprendendo uma língua nova, decorando um monte de símbolos, sério, parecia japonês. Aí, imagina, gente, pensa isso aqui. Pensa isso aqui. Agora, gente, pensa bem. Aí eu falei assim, eu voltei para o Brasil, falei, bom, eu vou repassar tudo que eu aprendi para os meus alunos, então. Eu vou repassar tudo que eu aprendi para os meus alunos, porque vale ouro. Só que eu falei, não dá para eu ensinar do jeito tradicional. Não dá, simplesmente não dá. É muito difícil. Os meus alunos, eles já tinham dificuldade em decorar o inglês, em memorizar as frases, em memorizar as coisas que eu passava. Imagina se eu tivesse que fazer os meus alunos memorizarem um alfabeto inteiro com símbolos para que eles pudessem melhorar a pronúncia e entender melhor os nativos. Simplesmente surreal, surreal. Quando eu percebi essa extrema dificuldade dos alunos de inglês, do modo geral, com pronúncia, eu falei, eu vou facilitar pronúncia e listening ao máximo, ao máximo. Tudo meu vai virar Inbromation. E foi assim que o Inbromation nasceu em absolutamente tudo. Eu ensinava com o Inbromation antes em algumas palavras, algumas frases e tudo mais. Depois dessa virada eu falei, tudo. Eu vou ensinar tudo com o Inbromation. Então, redução, contração, junção, som do schwa,
palavras que têm sons iguais, palavras com sons diferentes, como junta, tudo para você entender o nativo e ser entendido em inglês. Tudo com a minha técnica facilitada de pronúncia, o Invermation. E o Invermation, gente, ele vai muito além de você melhorar a sua pronúncia ou de você simplesmente começar a entender mais os nativos. Porque quando eu comecei a aplicar o Invermation em tudo para os alunos começaram a entender série em inglês, começaram a conseguir cantar um monte de música em inglês, começaram a ver filme em inglês, a se dar bem em entrevista de emprego, porque eles começaram a ter pronúncia elogiada, né? Então tudo começou a acontecer. Iam para viagem e não sofriam mais, entendiam os nativos quando os nativos ofereciam alguma coisa no café, e assim por diante. Então, os alunos começaram a mudar o conceito deles de inglês, o aprendizado de inglês com o Invermation. E é exatamente isso que eu entrego no meu curso Pronúncia The Flash, tá? Presta atenção, o Pronúncia The Flash é um curso para quem quer ter resultados reais, resultado de verdade. Vocês já viram resultado aqui em uma aula, imagina no meu curso. Resultados reais em pouco tempo. Para que ele serve? Para você entender o inglês do dia a dia, o inglês como ele é falado na vida real, conjunção, com redução, com contração, senão você não vai entender nunca. E para você ser entendido, parar de passar vergonha. Gente, chega de ficar passando vergonha porque as pessoas não te entendem. Não dá, né? Porque você fica passando vergonha, ninguém entende você, porque você está pronunciando tudo errado.